pela Independência inteira sem energia. A gente, infelizmente, entramos em contato com a CPFL não soube explicar, só falou que ia ficar até às 19 horas sem energia. Né? Então tivemos aí a primeira falta de energia por volta das 17h40, ficamos aí em torno de 15 minutos sem energia, voltou e agora, quando bateu 19h10, caiu a energia. Então você que está assistindo o programa Piracicaba agora, caso queira ligar para nós também, né, falando do bairro que está sem energia, pode ficar à vontade, viu? A gente está no quadro Saúde agora, do Hospital Fornecedores de Cana, conosco o doutor Luiz Baldini aqui conosco. Ainda bem que foi aqui, não foi no elevador. Nossa, nem fala. Né? Pelo amor de Deus, ficar preso no elevador não dá. Não. Vamos retomar então. Acho que a Maria que fez a pergunta, se não me engano, né? A pergunta que chegou aí. Você quer retomar a pergunta? Daí... tá abrindo aqui para mim, Neto. Na verdade, foi a Joana, lá de Santa Terezinha. Ela questionou, doutor, retomando, né? Se ela tem que esperar ter todos os filhos para operar as varizes. Isso, exatamente. Então, como a gente estava comentando, as varizes, muitas vezes, elas são percebidas já numa idade mais jovem na mulher. E muitas entendem que não é necessário operar logo no início, que é melhor esperar passar a gestação, muitas vezes até ter todos os filhos para poder tratar. A gente entende que quanto mais cedo você tratar, melhor vai ser. Mesmo porque, se a gente tiver como exemplo uma mulher com uma varizes na perna calibrosa, a partir do momento que ela ficar grávida, a tendência dessa varizes que ela tem na perna é piorar. Durante a gestação, por o efeito do próprio útero, a tendência da circulação é ter uma resistência maior ao retorno do venoso, retorno da nossa circulação. Isso faz com que exista uma sobrecarga nessas veias e que elas fiquem mais dilatadas. Muitas vezes, até por questões hormonais, aumenta a chance dessas veias inflamarem, formando aquilo que nós chamamos de flebite, que são cordões endurados, né, muito dolorosos nessa região das varizes. Uma vez que se trata isso antes da gestação, ela fica livre de ter essa complicação durante a gestação. Correto. Então a nossa ideia é a seguinte, veja, se você tem varizes, independente da sua faixa etária, procure o médico vascular para ter um parecer e de preferência faça o tratamento antes da gestação, porque como a gestação é um fator de piora, você pelo menos vai ficar livre dessas varizes durante esse fator de risco presente. Perfeito. Doutor, a questão das varizes, então, assim, só para a gente entender, né? Por que a mulher ela acaba tendo mais varizes do que o homem? É uma questão hormonal, né? A gente repara que a mulher tem muito mais varizes do que o homem. E outra coisa, é genético também? Quer dizer, eu tenho a minha tia tem bastante. Puxa, minha mãe também tem. Automaticamente eu vou desenvolver? Como é que funciona isso? As varizes, de uma certa maneira, são muito mais prevalentes nas mulheres e, de uma maneira geral, na população inteira, chega às vezes até 30% da população. 30% da população. É uma doença que aparentemente é benigna, porque nem sempre vai causar o óbito, vai causar uma severidade maior. Por outro lado, em algumas situações, ela pode evoluir com feridas, além do desconforto. Então, é o que a gente costuma dizer que é uma doença que judia, em que em muitas situações pode complicar, principalmente com relação às úlceras. Então, o sexo feminino, por uma questão de exposição de carga hormonal, acaba tendo maior quantidade de varizes comparada aos homens. E existe sim o fator genético. É muito comum numa mesma família você encontrar a avó, a mãe, a tia. Isso se estende também para os homens. Mas assim, de uma maneira geral, Neto, é muito interessante que impressiona muito o fato de quase 30% da população ser portadora de varizes. Né? Quase 30% da população. Quase 30% da população geral. A alimentação acaba influenciando também, Luiz? É muito pouco. Assim, é mais a questão genética. Né? Do ponto de vista ambiental, que a gente fala que a gente fica exposto, toda vez que nós ficamos parados numa mesma posição, nós não estamos utilizando um recurso muito importante que a natureza nos deu, que é a musculatura da perna, que serve para bombear esse sangue de baixo para cima contra a ação da gravidade. Então, quando você está parado sem se mover, se você tem uma tendência a ter varizes, independente se num quadro inicial ou já num quadro mais avançado, os sintomas tendem a aumentar, essas veias tendem a ficar mais calibrosas. Se você fizer um pouco mais de esforço físico, a mesma coisa acontece. Então, muito que a gente faz no nosso dia a dia pode piorar um quadro de varizes. A obesidade, a mesma coisa. A obesidade também. E dentre de inúmeros outros fatores, né, a própria posição em pé, a posição ortostática do indivíduo, já é um fator que predispõe ele a ter um avanço das varizes. Júlio César mandando para nós aqui, ele pergunta o seguinte: a veia safena, ela pode ser retirada? Ela não vai fazer falta?
Essa é uma das perguntas mais frequentes que nós temos no consultório. Muitas vezes, essa veia safena, ela é causa de varizes e, mais ainda, ela seria nutridora das varizes externas, vamos dizer assim. Então, a gente entender que só tratar aquilo que está sendo visualizado seria insuficiente. Muitas vezes você teria que tratar a raiz do problema, que seria a veia safena. O que está alimentando as outras. É nesse contexto que surge a dúvida e muitas vezes a insegurança do paciente. Ele entende que se ele perde a veia safena, por se tratar de uma veia a princípio importante, ele vai ter um prejuízo da circulação. Primeiro ponto, essa veia, se indicada a cirurgia, é porque ela já não está funcionando bem. Então a presença dela na perna não está dando nenhum benefício para o indivíduo. E mais ainda, se nós somarmos todas as veias superficiais, que são aquelas veias que nós operamos como médico vascular, essas veias, se somadas, elas dão em torno de 20% da circulação. Olha só. A maior parte da nossa circulação fica protegida no meio do músculo. E essa circulação, ela não é alvo de cirurgia. Então, respondendo à indagação dele, não há problema em retirar a veia safena. Principalmente se ela estiver doente, vai ser um benefício retirar essa veia. Perfeito. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde. Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Você pode participar conosco ao vivo, tá bom? 2534-1234. Hoje aqui, né, o Dr. Luiz, sempre uma aula explicando para nós, estamos conversando sobre varizes, né? Você tem alguma dúvida? Pode ligar para nós. Tem telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Quem está falando? Aqui é Dona Terezinha. Dona Terezinha? Eu queria saber de vocês que eu operei varizes, tirei as duas safenas. Não tem problema, porque depois que eu operei, eu comecei a sentir mal. Assim, não estou andando boa mais, com a perna assim, ruim. Eu não gostei de ter tirado as duas safenas. Estava com os caroços grossos na perna. Você entendeu? Você quer que ela repita? Não, eu entendi. Okay. Ela, de uma maneira resumida, ela se sentiu mal após ter feito uma cirurgia no passado por conta da retirada das veias safenas. Isso muitas vezes é uma situação que mascara para o paciente a evolução da doença. A varizes é uma doença crônica. A pessoa que tem varizes quando jovem, ela vai ter varizes a vida inteira. A vida inteira. O que nós tratamos, Neto, é aquele momento, é aquela manifestação. Mas por ser realmente uma doença genética, nada impeça que, assim como aquelas primeiras veias apareceram, aquelas varizes, outras no futuro venham a aparecer. Quando nós fazemos um tratamento de veias safenas, nós diminuímos a probabilidade, a chance de que outras varizes venham a aparecer. Mas a gente não consegue reduzir isso a zero. De uma maneira mais direta, eu respondo para o ouvinte que, certamente, se ela não tivesse realizado essa cirurgia no passado, hoje ela se sentiria pior do que ela está se sentindo. Agora, infelizmente, muitas vezes outras varizes aparecem e a própria doença vai avançando, fazendo com que aquele paciente tenha que seguir com o médico pelo resto da vida. Doutor, mais uma pergunta. As veias, elas têm um tempo para que o corpo desenvolve? Ou você continua uma fabricação de veias aí? Como é que funciona isso? É dependente do exercício físico que eu faço, né? O dia a dia que eu tenho? Como é que se desenvolve? Ou não, olha, você tem um número de vezes, vão ser essas, aí entra em colapso, que seria, né, a questão aí das varizes, ela tem que ser retirada. O corpo cria novamente ou não? Nós temos já uma rede, vamos dizer assim, de veias que são formadas durante os primeiros anos de vida, chegando a uma certa fase, entre a meia-idade, onde elas já se definem. Essas veias nem sempre são totalmente utilizadas. Muitas vezes elas ficam fechadas e à medida que o corpo, seja através de uma atividade física, como a musculação, recruta, pede ajuda para essas veias, elas começam a entrar na função da circulação. Certo. Haja vista a situação de que pessoas que fazem academia, musculação, têm as veias dos membros saltadas, né? E não necessariamente são varizes. Tanto é verdade que, apesar de você sentir a sua veia saltada, você percebe que o curso dela na perna ou na pele é um curso linear. Ela não tem tortuosidades. E muitas vezes não tem queixa alguma. A única coisa que acontece é que aquele indivíduo tem as veias visíveis. Existem algumas situações, principalmente depois de algumas cirurgias de varizes, em que o corpo tem a capacidade de formar novos vasos.
Nós chamamos isso na medicina de neovascularização. Não sabemos exatamente por que essa razão, certamente é uma reação do organismo a um ato que nós, como médicos, inventamos, que é agredir o indivíduo, é retirada, né? apesar de ser por uma coisa benéfica. Então, o próprio corpo tenta criar novos vasos. E aí os novos vasos, eles poderão sim ter aí o caso de virar varizes ou não? Sim, eles podem virar varizes ou não, e infelizmente, no indivíduo que tem essa propensão, geralmente eles viram varizes. Tem outro telefone, estamos ao vivo aqui, 2534-1234, você está no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores aqui de Piracicaba. Esse quadro já existe há 5 anos e muitas pessoas, aí, muitas dúvidas ao longo desses 5 anos foram esclarecidas nesse quadro aí, que é, né, um quadro realizado em parceria com o programa Piracicaba Agora e o nosso Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba, né? Um abraço ao seu Coral, né, que há 5 anos atrás falou: esse quadro é o que faltava na nossa cidade, é um quadro que vai ajudar diretamente a população. Graças aí, né, à ideologia, determinação do Coral, o presidente do Hospital Fornecedores de Cana, a gente consegue realizar e trazer, né, profissionais de porte, como é o caso aí do nosso querido amigo Baldini, que está sempre aqui no programa Piracicaba Agora. Pergunta chegando. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Aqui é Ivanilde. Oi, Ivanilde, tudo bem com você? Qual é o seu bairro? Ondinhas. Ondinhas, assistindo o programa Piracicaba Agora, que maravilha. A esposa do Milton. Oi? Sou a esposa do Milton. A esposa do Milton, é isso? É. Oh, um abraço aí para toda a família, viu? Ah, obrigado. Pois não, pode fazer sua pergunta. A pergunta é pro doutor aí. Doutor Baldini. Pois não, tá te Pois ouvindo. não, estou te escutando. Eu tenho uma dor de perna há 35 anos. Meu Deus. Só dói de noite na hora de dormir. Eu já passei por clínico geral, ginecologista, ortopedista, já fiz raio-x. O ortopedista mandou lá na clínica de Campinas, da Cedine, fizeram um exame específico lá, veio um caderno de exame de lá. Depois agora ele falou para mim: eu não consegui ver nada, não encontrei nada na sua perna. Vou mandar você com o neurologista. Mandou com o neurologista. Neurologista falou para mim assim: vou dar um remédio para tirar a dor. Mas ele deu remédio, não tira a dor. É só na hora que eu vou dormir. Eu posso andar, eu faço caminhada, eu faço exercício físico, não tenho dor nenhuma. Posso ficar o dia inteiro de pé. Eu não posso deitar. Deitou na barriga da perna, ela lateja. E até ele falou para mim assim, o neurologista falou para mim assim: eu vou dar um remédio para você. Você volta daqui 2 meses que eu vou mandar para outro clínico, que é o Baldini. Ele falou para mim, né? Então agora foi marcado a consulta com ele agora, para dia 10 de dezembro, que vai terminar os remédios. E ele ia encaminhar com o doutor Luiz Baldini para ver se vai descobrir alguma coisa. Ninguém descobre, eu não tenho varizes. Ele é uma põe situação a mão, frequente ele da vê senhora. que funciona bem a veia. E é uma coisa que ninguém acredita. Ninguém acredita que eu falo para você. Geralmente, quando você tem dor de perna, você deita, a dor de perna passa, né? A minha é o contrário. Eu posso andar, posso ficar de pé o dia inteiro. Mas na hora de deitar vem a dor. E aí a senhora vai ser... Na hora que eu vou dormir, eu tenho que passar... Eu tenho uma pomada aqui que eu tiro para passar a dor. Enfaixo com uma faixa bem apertada. Eu tenho uma faixa que eu passo ela de noite, enfaixo bem apertada para amenizar a dor. E ninguém descobre o que tem essa dor. E a senhora vai passar com o doutor Luiz Baldini, é isso? Eu vou passar com o doutor Geraldo, que é neurologista, né? Certo. E ele falou para mim, há 2 meses atrás, que se não conseguisse passar dor com o remédio que ele desse, ele falou: a única solução vai ser o doutor Luiz Baldini, que é circulação. É um ótimo doutor, viu? Tem muito tratou com ele. É um ótimo doutor. Pois não. A senhora conta uma história que, infelizmente, é muito comum, né, de a gente escutar no consultório. O primeiro esclarecimento é que, assim,
Não necessariamente, porque a pessoa tem dor nas pernas, a culpa seria das varizes. Se a gente parar para pensar que muitas pessoas têm varizes, então outras doenças dificilmente seriam diagnosticadas. Então existem várias causas para dor na perna, dentre elas problemas de coluna, dores neuropáticas, alguns problemas de reumatismo, que acomete principalmente as mulheres, né? E dentre esses problemas as varizes. O que chama atenção na história de quem tem dor por conta de varizes e problemas de circulação é uma dor que ela é consequência do que você fez na parte do dia. Ou seja, chega no final do dia, a sua perna incomoda, ela está cansada, ela está inchada muitas vezes, é uma situação de desconforto, as pessoas às vezes não conseguem se mexer e muitas vezes ao elevar os membros na cama, na parte da noite, já se sente um alívio quase que imediato. Então, esse histórico é muito sugestivo de um problema venoso, de um problema de varizes. Claro que se, olhando para a perna, além desse histórico, a pessoa em casa nota as varizes, a probabilidade dessas varizes estarem causando esses sintomas é muito grande. Por isso que a gente sempre recomenda, se existe esse quadro, e principalmente se percebeu que tem essas varizes nas pernas, procure um médico vascular, passe pela avaliação do clínico geral, para que outras causas também não fiquem... Porque pode ser tantas Exatamente. causas, vai eliminando, né? A tireoide, o hipotireoidismo pode causar isso, alguns problemas cardíacos podem causar isso. É importante passar pela avaliação inicial sempre do clínico geral, né? Que mais de 90% dos casos, ele mesmo vai ter condições de resolver. Consegue resolver. E dando o diagnóstico, conseguir muitas vezes encaminhar para o especialista, para que aí sim, um tratamento um pouco mais elaborado seja iniciado. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534 1234, 2534 1234. Bom, todo aneurisma rompe, doutor? É a pergunta que chega para nós aqui. E se todo aneurisma tem que ser operado? Isso é de uma grande utilidade pública. Primeiro, vamos colocar para a população, para aqueles que nos estão escutando, o que significa um aneurisma. Bom, a nossa circulação nada mais é do que um sistema de tubos, né? Muito semelhante, às vezes, até a própria lógica do encanamento que nós temos em casa. Imagine que por alguma razão, geralmente uma falha na parede desse cano, isso acabe propiciando uma dilatação local. Então um vaso, por exemplo, que deveria ter um calibre de 1 centímetro, 2 centímetros, passa a ter 3, 4, 5 centímetros. Essa situação nós chamamos na medicina de aneurisma. Então, o aneurisma nem sempre tem indicação de cirurgia. A gente costuma operar o aneurisma quando a gente sabe que, estatisticamente, aquela pessoa tem mais risco de continuar com a doença do que o próprio risco da cirurgia. Matematicamente falando, então, esse número se situa entre 5 e 5,5, para os aneurismas que se situam na região do nosso abdômen. Então, nem todo aneurisma precisa ser operado e nem todo aneurisma vai romper. A gente não tem um número bem definido. O que se sabe é que, quanto maior o diâmetro desse aneurisma, maior a probabilidade dele romper. Nós temos casos de aneurismas que foram operados com 8, 9, 10, 14 centímetros de diâmetro. Ele dá reação? Você percebe que é alguma coisa Muitas vezes não, Neto. É uma doença que geralmente o diagnóstico é feito por aquilo que nós chamamos de achado de exame. Puxa então o indivíduo vida, tem uma dor abdominal, ou tem um problema de cólica renal, ou pedra na vesícula. Vai fazer outra coisa, vai fazer um ultrassom por conta de pedra, por uma cólica, passou mal, e aí descobre. Durante a própria execução do exame, o radiologista faz o diagnóstico do aneurisma. E se o paciente for obeso, até no próprio exame físico é difícil para nós conseguirmos sentir. Né? Então, assim, é uma doença muito séria, né? Algo que, assim que tratado, morte, caso sem dúvida, romper, é mais de 90% de óbito quando ocorre o rompimento. E hoje nós contamos com técnicas muito modernas. Né? Os mesmos stents, vamos chamar assim, que são aquelas molinhas que são tratadas, né? Que são utilizadas para tratar as coronárias. Muita gente sabe disso por problemas cardíacos. Fala, eu já tenho 1, 2, 3 stents no coração. Esse mesmo recurso e mesmo material pode ser utilizado hoje para tratar, para selar, para fechar a parte interna desses aneurismas, né? Esse tipo de operação é feito aqui no Hospital Fornecedores de Cana? Esse procedimento é um procedimento de alta complexidade. Atualmente o hospital tem uma equipe de radiologia intervencionista. Eu posso te dizer, Neto, porque minha formação especificamente foi nisso. Uma equipe de ponta. Né? A equipe
que compõem a hemodinâmica, especificamente o Dr. Gustavo Hernandes, são pessoas, além dos colegas cardiologistas, extremamente qualificados e que, mediante uma urgência ou uma situação de rompimento, certamente estão preparados para poder tratar. Que maravilha. Graças a Deus, pouco frequente. Né? Aqui, como o doutor falou, é pouco frequente, né? Há o diagnóstico aí quando você vai fazer um check-up, isso é muito importante também, serve aí, né, de alerta, tem que se fazer um check-up, né? Descobre uma coisa que pode ser resolvida, como o doutor falou, pode ser resolvida. Ou conviver com uma dor durante muito tempo também, foi o caso da nossa amiga, né? E aí tem que correr atrás, porque a dor, algo normal não é. Com certeza. Não dá para você conviver com a dor. Eu posso te dar um relato interessante. A gente, quando se forma, quando está estudando na residência, a gente tem aquele ímpeto de trazer o que é mais moderno, o que é mais completo, o melhor tratamento para o paciente. Quando a gente termina o nosso estudo e cai na vida real, nem sempre esses recursos estão disponíveis. Principalmente quando a gente, às vezes, cresce num país que já tem outras dificuldades. E é muito prazeroso. Eu acabei de chegar de uma viagem que eu fui conhecer um centro nos Estados Unidos, que é um centro venoso, é um centro que é específico para tratamento de varizes. E o que me deixou muito contente foi perceber que muito da estrutura desse centro, do pensamento, da logística, de tudo isso, a gente consegue encontrar dentro do Hospital dos Fornecedores de Cana, nesse trabalho que nós temos realizado frequentemente das cirurgias minimamente invasivas de varizes. Então hoje a gente consegue oferecer para o hospital e ainda com o apoio da Secretaria de Saúde, para a população, para o SUS, um tratamento que é reconhecido mundialmente, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Hoje a nossa população de Piracicaba pode contar com o tratamento. Olha que gente, o mesmo recurso que tem em Nova York, o recurso de ponta, de estudo com profissionais, você tem primeiramente os profissionais do Hospital Fornecedores de Cana, eles são palestrantes, vários sistemas aí de operação, de cura, né? Para ficar mais, a gente entender melhor, quem está em casa compreender, são desenvolvidos aqui, né? E os profissionais daqui vão dar palestras falando sobre o que foi desenvolvido aqui. E como o doutor falou, chegou agora, né? Foi conhecer, né, um instituto fora do país, né, em Nova York, é isso? Exatamente. Em Nova York, quer dizer, é a mesma coisa que tem no nosso Hospital Fornecedores de Cana. E é prazeroso, porque a gente tem essa oportunidade, inclusive, de já levar trabalhos que são desenvolvidos no meio acadêmico para apresentar no exterior. A gente leva o nome da nossa cidade, leva o nome do nosso hospital e com isso ganha a credibilidade de poder continuar com esse tratamento de ponta na cidade. É muito prazeroso. Que maravilha. Aproveitei para dividir Puxa com vocês. Vida, com toda e certeza. com a população, que na verdade quem usufrui disso. É a população. É bom porque a gente sente nesse momento que os nossos impostos, com toda essa onda de corrupção, eles estão sendo muito bem utilizados, pelo menos nesse microcosmos da cirurgia vascular de Piracicaba. Muito bom, Luiz. Olha, tem pergunta chegando para nós aí no computador, é isso, Maria? Tem pergunta chegando pelo WhatsApp também. Agora, doutor, temos mais essa ferramenta de comunicação com o público. Olha, é a Juliana, ela disse que já fez uma cirurgia com o doutor, que ficou muito bom. Mas que agora as dores estão voltando. Ela quer saber por quê. Olha lá a perguntinha. Já fiz a cirurgia com o doutor, exatamente. Luiz. Tá aí. É a questão da doença crônica. Esse é um momento muito precioso na consulta, quando a gente quebra a perspectiva incorreta que o paciente tem de cura. Na verdade, a gente não cura varizes. Infelizmente, é um pacto que você faz com o seu médico de manter um segmento praticamente durante toda a vida. E quanto mais jovem essa pessoa procura, maior a chance dela estar exposta à recidiva, porque significa que já numa fase inicial da vida, a doença se apresentou. Então, certamente, outras varizes podem estar acontecendo. Aquela veia safena que, na verdade, naquele momento, talvez não estivesse doente, poderia já estar evoluindo para uma insuficiência, ou seja, poderia ser alvo de um novo tratamento. Então, a gente sempre recomenda, a gente consegue fazer esse monitoramento com a conversa, com o exame físico, com alguns recursos de imagem, como o ultrassom, para poder dar um conforto, dizendo até que ponto é normal ou até que ponto já está na hora de um novo tratamento. Ela disse que fez há 3 anos a cirurgia. 3 anos. Tem pacientes que seguem com a gente que às vezes com 6 meses, 1 ano, né, os sintomas retornam, a gente localiza alguma outra veia. Depende muito da manifestação. Então, no caso, seria interessante que ela sem voltasse. Dúvida. Tem que retornar, nem que seja para a gente excluir essa nova apresentação aí das varizes, né? Então é importante ela voltar e conversar com a gente novamente. Muito bom.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Vai rápido demais, né? Passa rápido, né? Voa o tempo aqui, o Luiz vai explicando, a gente vai entrando e vai compreendendo. É muito bom isso, viu? É uma aula. Eu agradeço. E eu agradeço também porque todos os profissionais que vêm aqui são profissionais, né, de gabarito e conseguem aqui passar realmente para a população compreender de uma maneira simples e direta para a população. Então eu agradeço mais uma vez pela aula. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Muito obrigado.